aí. Vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. Ih, rapaz, é isso mesmo, hein? Ó, o ouvinte aqui dizendo o seguinte, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, a defraudação aparece como um pecado específico e ligado à questão sexual. Como definir o que é defraudação e de que forma isso acontece? Pergunta ainda o nosso ouvinte quais os perigos da defraudação. Como saber se estou sendo defraudado ou pior, se sou eu o defraudador? E aí a pessoa pensa, será que eu já fiz isso na minha vida? Será que eu já defraudei alguém? Será que essa palavra é para minha vida? Que será isso, minha gente? Existe defraudação emocional. Como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos? É a pergunta que faz o nosso ouvinte. Ali eu pergunto a você, defraudação, ela acontece só no meio dos jovens? Então a pessoa alcançou uma fase de maturidade, ela não defrauda e nem pode ser defraudada mais? É um pecado ligado à juventude? Ou acontece mais na juventude, mas ainda assim em outras etapas continua a acontecer? Eu quero saber a sua opinião. Se você está dizendo assim, olha, eu não sei o que é isso não, hein? Isso morde? Hein? Isso morde? Olha, isso morde, hein? Vamos saber já. É agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com carinho o pastor Ailton Desidério da Primeira Igreja Batista no Lins. A pastora Tatiana Fernandes é a nossa menina da mesa de hoje do Ministério Reobote de Mesquita. O pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama e o reverendo Márcio Ciríaco da Igreja Presbiteriana Praça da Bandeira em São João de Meriti. Olha, muito obrigado, ouvinte amado, por estar com a gente. Vamos começar o programa. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Sérgio, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Como definir o que é defraudação, de que forma isso acontece? Foi a frase que o irmão destacou. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. E quando nós lemos, ontem quando eu li esse e-mail, J.R., eu sou pastor de uma igreja que nós temos muitos jovens na igreja e nós passamos por muitas dificuldades em orientá-los, porque a maioria deles não são pessoas que nascem em um lar evangélico, em um ensinamento com princípios evangélicos, e vindo do mundo a gente luta muito para poder doutriná-los, para ensinar os princípios de Deus. E aí quando eu vi o e-mail, eu fiquei alegre, por um lado, por poder debater um assunto desse, para orientá-los, né? E aí quando eu vejo sobre defraudação, eu vejo que essa palavra, ela traz um significado de despertar
os desejos sexuais na pessoa do sexo oposto, sem poder satisfazê-la devidamente e licitamente. Para poder satisfazer devidamente esses desejos sexuais, os dois precisam estar casados, porque pelo contrário, eles estarão cometendo pecado, um erro. E a Bíblia diz que quem praticar sexo antes do casamento, ou seja, a imoralidade sexual, ela vai ficar de fora. E aí o namoro começa e um rapaz começa a acariciar demasiadamente a sua namorada, deixando ela excitada, ele estará defraudando, ou o contrário, ele vai estar defraudando porque legalmente, à luz da Bíblia, ele não vai poder satisfazê-la, ou satisfazê-lo porque não estão casados. Torna-se ilegal e incorretamente, biblicamente, porque ele não pode satisfazer esse desejo, está defraudando. Da mesma maneira, por outro lado, é a jovem que usa as suas roupas sensuais, decotadas, e excita sexualmente um rapaz pela razão de estarem namorando ou estar até se relacionando, e aí há o pecado de defraudação, porque ela não pode satisfazer legalmente. Pastor Ailton Desidério, bom dia, querido, seja bem-vindo. Ainda dentro dessa linha da nossa definição desse assunto, de que forma isso acontece? Bom dia, JR, bom dia, irmãos, amigos, debatedores, ouvintes. Defraudar, usurpar, tomar ilicitamente, por ordem do engano, por ordem daquilo que é do falsificado, para poder atender o seu próprio interesse. Então a pessoa defrauda uma outra pessoa, pode ser num negócio, pode ser numa questão emocional, para tirar proveito daquela pessoa, para usar aquela pessoa para uma satisfação dela, uma satisfação pessoal. Se nós observarmos aqui no texto de 1 Tessalonicenses 4, nós veremos que o versículo 6, que é mencionado pela ouvinte, fala neste aspecto, neste sentido. Então, dada a ordem de alguma coisa que vinha comentando antes. O que comenta antes? Fala da imoralidade, sexual, e no versículo seguinte fala da relação no casamento. Então é como que você tirar proveito para si do aspecto de um prazer lícito, bíblico, que é o prazer sexual, mas sem ser por uma via de mão dupla. Ou seja, a satisfação no casamento, ela se dá por uma via de mão dupla. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, quando ele diz o seguinte, que a mulher pague ao que é marido o que é devido e vice-versa. Então é uma satisfação de via de mão dupla. A defraudação é quando o outro, ele é somente um objeto de satisfação daquela pessoa, sem se interessar com o que é dele. Mas tem mais aí também. Tem mais. Reverendo Márcio, queremos também ouvir a sua opinião, pastor, sobre esse ponto aqui, porque é necessário que haja esse esclarecimento para o nosso ouvinte, né? Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto inteiro, acho que vai ajudar muito para o entendimento do contexto todo. Nós vamos ler já o texto inteiro aqui, para que os ouvintes possam nos acompanhar. Às vezes que estão indo e vindo, não tem a Bíblia ali na mão agora para poder acessar a palavra de Deus, mas como define o senhor, o que acrescenta o senhor ao que já foi dito anteriormente? Seja bem-vindo, pastor. J.R. Vargas e demais debatedores, ouvintes da 93 FM, paz e bem. O texto, né, ele é bem claro que ele vai tratar desta questão, né, da lascívia, da questão do desejo desenfreado. E o texto, né, dentro do texto, o termo, no grego, ele vai dizer exatamente essa questão, né? Uhum. É querer ter vantagem sobre, né? Uhum. É exceder, superar. É aquele desejo ansioso. Ou seja, eu não me contenho, eu quero isso, né? Eu não posso esperar, eu tenho esta ganância, eu sou ávido por isso, né? Cobiçoso. Então o texto leva a pensar exatamente nesta questão, né? O termo exatamente esta questão. Então leva a gente a pensar exatamente, né, sobre esse aspecto, né, em que a gente consegue ver não só a juventude, mas outras camadas da nossa sociedade, né,
agindo da mesma forma. É verdade, okay? porque não são só os jovens, né, pastor? Perfeito. Tem uma turma aí que já não é jovem há bastante tempo, mas continua na mesma pilha aqui. Vamos ouvir a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto, pastora Tatiana. Como definir o que é defraudação e de que forma isso acontece? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes. E, mediante ao que já foi falado aqui, eu gostaria de deixar uma frase que vai resumir bem isso. É o roubo da dignidade e da pureza de outro, do ser humano. E, geralmente, as pessoas que cometem, né, a defraudação são pessoas egocêntricas, mesquinhas, egoístas. E isso não acontece somente com os jovens. Muito bem. Podemos então, companheiros aqui, definir de maneira objetiva e bastante simples, mas importante aqui para o entendimento de todos, a defraudação é aquela provocação. O defraudador, ele tem um ganho nisso, né? Ele se satisfaz provocando o outro. Ele tem prazer naquilo ali. Então ele faz isso. O outro, o defraudado, de alguma forma, ele fica preso ao defraudador. Defraudador é aquele que vai, que instiga, que puxa e cria com o defraudado um vínculo. O defraudado passa a seguir o defraudador por conta daquilo que se prometeu, mas que não se pode cumprir. Ou seja, pelo menos essa é uma etapa. A outra etapa é que se cumpre sim. Defraudador e provoca para essa etapa dessa provocação, e depois, de alguma forma, cria-se um vínculo, ou seja, há um aprisionamento do defraudado ao defraudador por conta daquilo que ele oferece. O defraudador tem um ganho no que ele oferece e o defraudado, de alguma forma, também tem um ganho, e um fica preso ao outro, e ambos estão desobedecendo a vontade de Deus para a vida deles. Podemos resumir assim? Quer acrescentar, discordar? Fique à vontade. Não, eu creio que é por aí, mas tem esse aspecto do engano, do usar o outro como um mero objeto. Isso, tá? É o ganho que a pessoa tem, né? O defraudador, ele tem um prazer naquilo ali. Eu quero a satisfação do meu desejo. Isso. Não importa o seu. Não está preocupado com o outro. E você fez uma colocação aí que tanto o defraudado, tanto o defraudador como o defraudado tem ganhos. Eu acho que o defraudado, ele tem mais perdas do que ganhos. Não, o sentido de ganho é que se não ganhasse alguma coisa, ele não estaria ali. Sim, na cabeça dele, ele tem prazer naquilo ali. Com certeza. O defraudado tá tendo um prazer. E esse prazer o aprisiona, ele está preso àquilo ali. O ganho dele é nesse aspecto, ele tem um prazer, e por causa do prazer que ele tem, ele está preso. Então, o que a palavra de Deus nos fala? Fala sobre liberdade. Que você não pode ficar preso a ninguém. Está dizendo que a verdade liberta a gente. Enquanto a verdade não nos libertar, nós vamos estar presos. Corremos o risco de ter um prazer, porque tem prazer, o defraudado e o defraudador, ambos têm, mas é um prazer totalmente ineficiente, no sentido de produzir um prazer real e verdadeiro, e ainda mais distancia o indivíduo de Deus. E aí, JR, desculpa, só uma questão. No defraudado, há uma expectativa de realização. Isso. Ele vive naquela expectativa, porque o defraudador passa para ele essa propaganda enganosa, tá? De que ele será, que haverá o retorno para ele. Então ele está sempre assim, esperando, e o defraudador jogando com ele, manipulando ele. Então, se tem alguma coisa do defraudado, é que ele vive uma expectativa de uma possível realização. Está iludido. Está iludido. Com base na sua definição, eu acho que o defraudador, aquele convicto mesmo, o viciado mesmo em defraudar, ele é bom em iludir, é bom em enganar. Ele consegue fazer isso com muita facilidade, né? Esse é que é o grande problema, né? Ele consegue fazer com que o outro se torne refém dele. Isso é um caso muito sério, isso é muito perigoso. E ele se esconde fácil com palavras simples, com palavras fáceis, né? Com ofertas fáceis, né? Então, na arte de iludir, o defraudador tá aí. Minha gente, nós vamos abrir o olho, porque eles estão por toda parte. Vamos aqui a nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente. Eles estão, tô falando ele e ela, viu?
Muita gente acha que o homem é que é, ó. Tem mulher aí que, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Pesquisa 93. Olha, Vanese Rodrigues com a gente esta semana, Marcelinha tendo aí um período de férias curtas, mas bem intensas, que Deus abençoe no seu descanso. Seja bem-vinda, Vanese. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Hoje a Pesquisa 93 quer saber: você sabe o que é pecado da defraudação? O resultado, JR, é assustador. 5% das pessoas dizem que sabem o que é. 95% não sabem. Tá vendo? Olha, tá vendo como é que as coisas são, minha gente? A informação, ela é muito importante. A gente parte do pressuposto que as pessoas sabem. É ou não é? Pode pensar, o pessoal sabe o que é isso. E nós estamos vendo que, infelizmente, muita gente não sabe. Aliás, não sabia. Agora já sabe. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Vou ler o texto bíblico e passo aqui aos companheiros, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir especialmente do versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Aí o negócio esquentou, hein? Hein? Se Deus é o vingador, defraudador tem que abrir o olho, hein? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Acabei de ler na edição revista e atualizada. Fique à vontade, companheiros, para comentar o contexto. Pode falar, pode. A questão, então, é colocada dentro da ordem da imoralidade, abordada dentro da ordem a imoralidade sexual, né? O sexo como sendo alguma coisa que atravessa a Bíblia de capa a capa, dentro de duas vertentes. Uma vertente que é uma vertente da sexualidade, do sexo, como sendo uma dádiva de Deus, para poder demonstrar uma relação de intimidade entre um casal no casamento, como fruto de um amor recíproco, e a outra parte da prática do desejo sexual é da forma ilícita, onde ele vai usurpar o outro, seja por ludibrio, seja pela defraudação, ou até mesmo, infelizmente, como também acontece pelo ato da violência. E aí ele vai contextualizar isso aqui, colocando essas paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos. Então está aqui dando uma distinção, que há um modo de agir do incrédulo e há um modo de agir do não incrédulo, daquele que é temente a Deus, que ninguém prejudique a seu irmão, aquele que está no casamento. A minha esposa, ela é minha esposa, mas ela é minha irmã em Cristo, então tem uma dupla responsabilidade nisso aí. Nem desrespeite os direitos, porque, como já falamos, os que avisa o Senhor que ele castigará duramente os que fazem estas coisas, ou seja, aqueles que têm questões. Por exemplo, a gente fala assim: não tenham relação sexual antes do casamento, ponto, não é? Crente não pode ter relação sexual antes do casamento, certo? Nós não explicamos por quê, nós não desenvolvemos o assunto, só colocamos isso como sendo um ponto. Aí alguns jovens sinceros, eles vão para o casamento somente por conta de uma satisfação de desejo sexual. Eles só estão ali pensando na questão do aspecto sexual. Seja uma menina ou seja um menino, não é um rapaz, um homem ou uma moça, uma mulher, e isso acontece, se torna uma vítima, pode ser uma vítima da defraudação, daquele que olha a presa e vai buscar a presa, e no casamento busca só o seu interesse. E assim, é uma batalha muito grande para nós líderes, né? Nesse sentido, quando eu iniciei e falei sobre essa questão da pessoa vir de um sistema, né, que é liberal, que é aberto,
que não tem freios, e aí quando chega na igreja encontra as meninas e até os rapazes, mas vamos falar mais das meninas, porque isso acontece mais do lado das meninas, naquela carência de relacionamento, né? Naquela sensibilidade, eles vêm com aqueles costumes todos e com aquela conversa que aprendeu no mundão, e elas se tornam uma presa fácil para a defraudação, né? E nós, como pastores, estamos lutando incessantemente para que isso não aconteça. Como o senhor falou, não é simplesmente falar, ó, o sexo antes do casamento é pecado. É pegar um texto desse e, né, explicar à luz da Bíblia, do entendimento realmente, o que o texto está falando, para eles realmente entenderem. Muita gente acha que essa lei, olha, que não pode, parará, pororô, isso é coisa de velho. O camarada tem 99 anos, entendeu? Já não, entendeu? Já não. E aí ele faz a lei. Então o cara de 157 anos diz, olha, não pode mais parará. No tempo do senhor podia. Agora que o senhor já tem 189 anos, é que não. Muita gente acredita que isso seja uma lei estabelecida por um homem que já não, entendeu? E aí as coisas ficam neste nível. Na verdade, são fundamentos bíblicos, mas há uma grande confusão, tá certo? Você vê que pela pesquisa até agora, 95% não sabem do que se trata. É um assunto desconhecido para muita gente. Olha que nós estamos no ano de 2015. Vamos ao WhatsApp aí, Vanese. Ouvinte diz assim: eu conheci um rapaz cristão. Estamos namorando há menos de 2 semanas. Eu sou cristã há poucos meses. E ele me chamou... Ele é cristão há mais tempo, é isso? Isso. E ele me chamou para um motel. Mas pela minha religião, achei bom não aceitar. Será que ele está me defraudando? Vamos perguntar aos companheiros aqui, peraí, vamos perguntar aqui, o que vocês acham, irmãos? Com certeza que sim, né? Com certeza que sim. Por que com certeza que sim? Tem o amor, a questão da sexualidade, ela é complicada, né, de poder falar, porque ela está presente o tempo todo, movimenta, e a gente tende a mascarar. Mas o que acontece o cara está tanto tempo na igreja e convida para poder ir em 2 semanas para o motel. Ou seja, o que está proeminente nele, não é a questão de uma satisfação de um desejo sexual, pura e simplesmente. Não há uma negociação da relação do amor que respeita, do amor que... O amor na Bíblia, ele abre espaço para o sexo. Por quê? Porque o amor, ele oferece os parâmetros de respeito, de confiabilidade, de sociedade. Então não é o amor romântico. A Bíblia não fala do amor romântico. A Bíblia não fala do amor romântico. Tanto é que a definição de amor na Bíblia, que não é uma definição dada para o casamento, fala: o amor não se vangloria, não se ensoberbece, ou seja, totalmente ao contrário da questão do amor romântico. Então, sem o amor, há uma questão de um desejo que está ali, que é pertinente tanto no crente quanto no não crente. O crente, ele tem o mesmo desejo do não crente. A libido está no crente, como está no não crente. Agora, a compreensão do crente é que a libido não o domina. Pastora, o como responder a essa ouvinte que nos escreve pelo WhatsApp dizendo que o rapaz chamou para ir no motel, ela disse não por uma questão religiosa, é a expressão que ela utiliza, embora seja ele já envolvido com a igreja há mais tempo que ela. Essa foi a palavra dela. E a dúvida dela: ele está me defraudando? Sim. Eu acho que precisa ficar clara essa definição para o ouvinte, já que a dúvida é alarmante, já que as pessoas não têm noção do que significa isso. Eu gostaria de simplificar. Defraudar é enganar, iludir, lesar. E todo rapaz que chega perto de alguém no intuito de tirar proveito sem visar um compromisso futuro, um compromisso de um casamento, porque a visão desse rapaz, ele deveria chegar até essa moça, respeitar essa moça, tentar manter a dignidade e a pureza dela. A partir do momento que ele, como crente, convida ela para ir para um motel, ele não está visando um relacionamento sério com essa moça. Ele está pensando no prazer dele
sexual, matar a vontade da carne dele. Eu preciso dizer que realmente, como o pastor Sérgio colocou aqui, como os outros pastores colocaram, essa é uma realidade de dentro da igreja. Jovens que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja e que precisam ser libertos, ainda não entenderam a essência do evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um papel, é uma missão da igreja, da liderança da igreja, e é difícil. É difícil orientar essa jovem, é difícil orientar tantas mulheres que sofreram desilusão amorosa, foram iludidas, enganadas, ludibriadas por homens, por rapazes que roubaram aquilo que ela tinha. Então, roubaram não só as emoções, roubaram não só os sonhos, mas que usam essas pessoas para satisfazer um bem pessoal, né? É o egocentrismo. Em resposta ao ouvinte, sim, ele quer defraudá-la. Sim. Larga ele. Não. Procura outro. E com cuidado. É verdade. Ele está defraudando, né? Com certeza. Ao provocá-la, ao convidá-la. Não tenha dúvida. Você imagina que ele não fala isso. Ele deve estar contando uma história. Tá iludindo, né? né? Eu te amo, né? Eu te amo. E só um minuto, irmãos. Nós tratamos deste assunto como se ele fosse da nossa época. E quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo está tratando com uma igreja que, segundo ele, era exemplo, modelo, na Ásia, na Macedônia, e agora nas suas recomendações finais ele diz o seguinte: ó, cuidado aí, para não defraudar o teu irmão aí, cuidado com esse negócio, né? Eu tô me despedindo de vocês, mas eu sei que algo tá acontecendo aí no meio de vocês. Então a gente às vezes trata deste assunto como se ele fosse algo só do nosso tempo, né? E não é. São esses lobos aí, olha. Esses lobos aí que estão dentro da igreja, tá defraudando, acabando com as ovelhas que estão chegando, querendo cura, salvação, libertação, transformação. E aí eu tenho que ouvir o Zap falando o seguinte: eu tenho 2 semanas e a minha religião não permite isso, e o canalha tá dentro da igreja um montão de tempo, desviando as pessoas, lobo sem vergonha. Agora deixa eu me falar uma coisa aqui, que a pastora aqui mencionou o seguinte: a ouvinte falou, a minha religião não permite. Ela não disse, a minha compreensão bíblica não permite. Tá aprendendo, pastor. Entendeu? Às vezes é a expressão que a pessoa utiliza. Mas tudo bem. Ela está aprendendo tudo. Mas é uma responsabilidade minha, como pastor nossa, passarmos princípios bíblicos, porque no fritar dos ovos é responsabilidade de cada um fazer ou não o que a Bíblia diz. Porque às vezes a nossa imperação na mensagem, a gente transforma uma coisa como uma proibição e as pessoas não compreendem. O senhor está certo, penso eu, sobre o esclarecimento, mas tem um outro lado que o senhor também está de acordo, que algumas pessoas usam essa expressão no sentido de tentar de alguma forma dizer, olha, eu não acredito nisso. Ou até uma menina que está há duas semanas, né? Ela não tem ainda nenhum linguajar, nenhum fundamento. Ela só sabe o seguinte: isso não está certo. Às vezes é só uma história assim, isso não está certo. Por que não está certo? Não sei. Olha o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para ela assim, não está certo. Ela não tem um entendimento bíblico, teológico, para dizer não está certo por causa disso. E o cara que está lá há 200 anos sabe que não está certo. Talvez ela tenha ouvido sempre falar, né? Igreja não tem isso, né? Aí vai para dentro da igreja e encontra isso. Assusta ainda mais. Eu vou encontrar outra coisa. Isso mesmo. Vanessa, e aí? Outro ouvinte diz aqui: tenho sido defraudada. Durante 5 anos fiquei com um homem que não queria compromisso comigo. Uai. A gente só se encontrava para praticar o ato sexual. Nunca conseguia dizer não. Sempre achei que ele iria mudar e iria me aceitar como sua namorada. Eu tenho 26 anos e não consigo ser feliz na vida sentimental, pois me sinto presa a ele e não consigo me libertar. Digo a mim mesma que não quero mais saber dele, mas quando ele liga, eu sempre cedo. Ele sabe como é que funciona essa. Agora ela tem 26 anos, ela está num relacionamento deste nível com ele há 5 anos, ela já sabe que ele não quer nada além do que eles têm realizado juntos.
é mais do que defraudação. A defraudação foi lá no início. E aí ele continua alimentando, né? porque ele sabe que ela tem essa debilidade, essa sensibilidade, essa fragilidade, e ele acaba usando por meios de defraudação para poder continuar no banco 24 horas lá sacando dinheiro. Bom, já que nós não podemos controlar o defraudador, né? Porque o 71 tá por aí a todo tempo. Você tá na rua, ele pode olhar para você e achar que você é bobo e vai querer te enganar. Já que nós não estamos na cabeça do defraudador, não podemos controlar o defraudador, nós podemos e devemos saber o que está dentro de nós. Então, essa irmã, ela está há 5 anos, ela tem um ganho dela. Ela tem um ganho dela, né? Ela sabe que está sendo enganada, mas ela não sabe. Ela tem um ganho dela. O que precisa é o seguinte: eu não posso controlar o outro. Eu não posso chegar pro defraudador e falar, não seja, mas eu posso. E tenho condições, de frente à defraudação, de frente ao engano, dar uma resposta. Se eu dou ou não dou, aí é outra história. A manipulação, né, é um instrumento muito utilizado, né, pelo defraudador. O JR falou agora há pouco, né, que as mulheres, né, também agem desta forma também. E dentro desse contexto de Tessalonicenses, vai falar exatamente sobre a manipulação, né, que a Agripina fez em relação a Cláudio, né? Ela manipulou ele tanto ao ponto dele adotar Nero, e depois ela envenena ele. Olha o que ela fez. Ela conseguiu, né, manipular tanto dentro do governo, dentro do império, ao ponto, né, de Cláudio não perceber o quanto ele estava sendo manipulado, tomou veneno, morreu, e Nero assume o império. O problema, né? E aí, essa questão da manipulação, né, de tratar as pessoas como objeto, né, dominá-la facilmente, né, a forma de rebaixamento, redução ilegítima, essas questões tudo você consegue ver no defraudador, né? Quando ele trabalha isso muito bem, e aí você consegue perceber a pessoa se vê refém, porque ela foi manipulada, ela foi envolvida tanto, né, que ela acaba se tornando refém. Ela se torna refém, mas assim, deixe-me colocar uma coisa aqui, um contraponto. Não coloquemos toda o pagamento na ordem do defraudador. Não há mais gente inocente. Não há inocência. Então, a questão é o seguinte: a pessoa frente a um defraudador, ela vai ceder, não é? Por conta de quê? Bom, um dos aspectos que a Bíblia coloca pra gente, pra nós como crentes, chama-se sabedoria e discernimento espiritual. Então, uma pessoa que se deixa envolver emocionalmente num defraudador, ela está ali, precisa de ter de Deus sabedoria e espírito de discernimento para não se deixar envolver. Pastor. Mas meu pastor, existem pessoas que estão dentro da igreja e a maioria, uma boa parte eu vejo isso, de jovens, mulheres que chegam dentro da igreja e que são vítimas da defraudação. Essas pessoas geralmente são pessoas carentes e são pessoas solitárias que vão para dentro da igreja buscar um preenchimento, tentar preencher esse vazio. E preencher esse vazio. Um minutinho só. Diretamente ou indiretamente, o ser humano, ele busca de um jeito ou de outro sempre suprir as suas necessidades, agradar as suas necessidades. E quando ele não consegue, isso gera ressentimentos que faz com que a pessoa, não consegui atingir o meu objetivo, então eu vou à busca de um alvo. Esse jovem, essa pessoa que está dentro da igreja, cabe a função ministerial e pastoral passar que essas pessoas precisam ter uma vida de intimidade e não uma vida de religiosidade, como muitos que estão dentro da igreja estão vivendo. Então, assim, cria-se a ilusão de que aquele crente que está lá, aquela pessoa que está dentro da igreja, ela está liberta. E ela não está. Existem pessoas que estão dentro da igreja que estão num processo de libertação. E libertação é um processo diário. O problema está dentro da igreja. A moça está 5 anos com relacionamento. Está dentro da igreja, ninguém procura uma liderança para poder contar o problema e resolver o problema. Porque o cara vai continuar defraudando ela, a outra, e ninguém chega diante da liderança. Tá vendo esse problema aqui. Para poder chamar o cara e falar, campeão, senta aqui. Tem pessoas que têm uma característica. As pessoas sabem que ele ou ela age assim.
Tem pessoas que não. A gente se surpreende. Que isso, rapaz? Não fala um negócio desse. Fulano fez isso. Fulano fez isso. Não é possível e tal. Mas tem gente que as pessoas já sabem há muito tempo. Sujeito ali tem um xizinho nas costas dele. Todo mundo conhece a história e a prática dele. Agora, nesse processo, a impressão que me dá é que muita gente está com o discurso de ser vítima. Sim. E a questão de ser vítima num processo como esse de dupla responsabilidade é complicado, porque quando eu me torno vítima, eu disse, eu sou vítima disso aí, foi ele, foi ela, eu me torno inocente, parece até que eu sou ingênuo, entendeu? Sim. Mas as pessoas têm que entender que a atitude é de cada um. Sim. Tem que tomar uma atitude em relação a esse assunto. É romper, acabou, comigo não tem essa história. Porque eu te amo, a gente casa daqui a 27 anos, entendeu? Daqui a 30 anos a gente casa e tal. Ou então o camarada chega, já que nós já estamos juntos, tem nada a ver, vamos experimentar. Cuidado com esse tipo de mala, porque esse tipo de mala em geral vai te embrulhar e vai criar dificuldade para sua vida. E quero retomar isso aqui. Isso não é uma questão característica somente do homem. Sim. A Bíblia não fala que isso aqui é coisa masculina. Sim. Isso é coisa do homem e da mulher, é do ser humano. O pecado, ele é desenvolvido, é claro que numa cultura machista você tem a figura do, mas hoje a mulherada, esse negócio aqui de esperar o cara conversar, hein, pastor? Não? Esperar o cara conversar, não, deixa ele falar comigo. Essa história mudou e já tem tempo, hein, companheiros? Hein? Tá igual o pastor, lá no tempo da Bíblia, sim, pastora? Gênesis capítulo 3 já fala sobre isso. Primeiro ato de defraudação bíblico. Adão e Eva, né? A serpente foi lá, iludiu Eva, falou com Eva vai lá, come do fruto proibido, que vai abrir a sua visão e dá o fruto a Adão e Adão come. Então, esse Ananias, no Novo Testamento fala sobre Ananias e Safira, que também esconderam uma parte lá da venda e esconderam uma parte, tentaram enganar o apóstolo Pedro. Então, assim, a mulher, tá o casal. Os dois, nas duas citações está o casal, Adão e Eva e Ananias e Safira. Infelizmente, existem mulheres hoje dentro da igreja que elas estão literalmente defraudando o outro homem, estão jogando com sentimento, passam por cima de qualquer coisa para tirar o proveito daquilo que elas querem. Perguntar uma coisa, irmã, o pastor Sérgio, na palavra inicial dele, ele falou alguma coisa sobre roupas. Sim, entendeu? Sobre roupas. Sim. Antes da gente entrar no aspecto emocional que vai nos ajudar, eu queria ouvi-la sobre esse assunto. É a perspectiva de uma irmã, de uma pastora, de uma menina, né? Sobre esse assunto que envolve a questão da roupa, porque na questão da roupa, muita gente pode achar que não tem nada a ver, eu tô usando uma roupa comum, tô fazendo nada demais. Alguém vai dizer o que é bonito é para ser mostrado ou para ser visto, vai ter sempre alguém puxando essa frase, né? Enfim, e aí a coisa pode caminhar para essa via. Não sei, pergunto aqui, se esse tipo de prática que envolve a roupa seria também uma forma de defraudação. Começa ouvindo a irmã. Sim, seria assim. O texto é bem claro quando fala que pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenha, ou seja, rejeite a prostituição. E cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, que é sensualidade exagerada. Significa lascívia, significa sensualidade exagerada ou propensão à luxúria. E que nessa matéria ninguém ofenda, machuque, nem defraude o seu irmão. Sensualidade exagerada. Hoje em dia as mulheres se vestem para outra. Hoje em dia as mulheres, elas olham o templo, olham a igreja, a ida ao culto como um desfile de moda. A igreja deixou de ser um templo para algumas mulheres, claro, deixou de ser um templo onde eu vou buscar e adorar a Deus, mas um local onde eu vou me amostrar. Vou mostrar a roupa que eu tenho, se minha roupa é de grife, vou mostrar que o meu corpinho tá bonitinho, sou tchutchuca. Então elas se vestem... Tchutchuca. Se vestem para provocar os irmãos que estão em processo de libertação e para provocar... Acabam provocando, despertando
a ira dentro da igreja das irmãs, porque existem irmãs que estão dentro da igreja batalhando pela libertação do seu cônjuge. E de repente chega aquela irmã lá com a roupa mega justa, despertando com seu corpo todo à mostra, a sensualidade exagerada, quando a Bíblia condena isso, que a mulher não tem que chamar atenção pelo frisar de cabelo, pelo pingente, ela tem que chamar atenção pelo espírito de mansidão, um espírito de Deus que habita sobre a vida dela. Companheiros, e aí? JR, Sérgio, esse negócio de roupa... Daí eu não consigo conceber o fato de uma pessoa ir pro guarda-roupa pegar uma roupa para colocar sem antes já estar imaginando o que vai causar aquela roupa. Ela coloca já imaginando, essa aqui vai chamar atenção. Você acha que é assim, Sérgio? Com certeza, pô. Bota uma roupa sensual, os seios pulando, dá um espirro, pula na cara do pastor, pô. Então assim, do pastor, não pode ser do diácono, não, do diácono, do pastor, na do rua, membro. na rua. É uma coisa, então assim, eu não consigo conceber o fato dela, fui inocente nisso que eu coloquei, claro que não foi. Defraudou, já tá com um pensamento pra defraudar, pra chamar atenção, pra despertar. Eu acho que pode haver exceções? Se tiver, JR, acho que são poucas demais. Ok. Se tiver, são para não generalizar. Se tiver, são porque poucas. o que acontece? Estou dizendo isso porque muitas vezes a menina é criada nesse ambiente. Para ela é natural. Ela foi criada na casa dela. A mãe criou assim, olha, curtinho, shortinho, vestidinho, roupa. A mãe criou, a pessoa. Não, ela tem. Lógico, não estou dizendo que tá certo. Eu estou dizendo o seguinte: que tem esse outro lado que às vezes é complexo, é muito mais complexo do que a gente imagina, porque ela escuta a voz da mãezinha dela ali, não tá certo. A mulher já tem aquele tchan sensual, já é dela, sabe? E aí é ensinada, como você disse, dentro do lar, dessa forma, quando chega dentro da igreja é a maior batalha para tirar. Então a pessoa já está com esse sentimento, a maioria das pessoas já estão com esse sentimento de chamar atenção. Deixa eu colocar uma coisa aqui, às vezes uma mulher pode estar vestida do pescoço ao pé e o homem vê o tornozelo e ele, né, já sai para uma fantasia. Então a roupa, ela tem o seu papel. Agora, uma colocação que eu vou fazer, eu sei que os irmãos estão falando porque está impregnado na gente, mas aqui está repetidas vezes, dentro da igreja. A pergunta é: o que é igreja? Igreja é um prédio? Igreja são pessoas que estão ali. Dentro da igreja significa o quê? Então eu acho que nós tomamos por vezes para nós como pastores uma responsabilidade que não é nossa, como se nós fôssemos vigias do comportamento das pessoas, e elas ficam presas dentro da igreja ao invés de estarem presas espiritualmente na Bíblia e discernirem o que elas podem e o que elas não podem. A Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, antes de eu falar sobre a vestimenta, eu tenho que falar para aquele cara, para aquele irmão, para aquela pessoa: veja lá o que te convém para você poder fazer e para você poder usar. E libertação, assim como salvação, é um processo na vida de todos nós. Correto, concordo. Mas eu queria falar algo. Eu não nasci num lar evangélico. Eu fui criada na comunidade, no local, no ambiente onde eu vivo, onde eu fui criada. Era comum as meninas se vestirem de maneira sensual. E quando eu me converti, e eu tive pastores abençoados que me orientaram, e eu fui lendo a palavra de Deus e eu fui entendendo que a maneira que eu me vestia não era a maneira correta, eu fui orando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que começasse a me modificar. Então eu venho de uma geração que crente anda com ordem e decência. Eu venho de uma geração que crente não xinga palavrão, que crente não mente. Então assim, se eu creio, se Deus fez na minha vida, Ele é poderoso para fazer na vida de qualquer um que queira. Esse é o milagre da conversão. A irmã colocou, você viu. Nem sempre a sensualidade está ligada à roupa também, gente. Verdade. Sim, é verdade. Às vezes a pessoa está muito bem vestida, mas os seus gestos, sua fala, a sua forma de se pronunciar, leva o outro, né, a pensar e a pecar.
né? É evidente que essa é uma defraudação emocional, né? Você pode ver uma mulher muito bem vestida, tapada dos pés à cabeça, no entanto, o seu vocabulário, a sua forma de se comportar pode levar a excitar um homem, pode levar um homem a pensar em outras questões. Ou o contrário, vez mais. E olha, a gente está falando aqui da mulher, mas os homens estão seguindo pelo mesmo caminho, da sensualidade, com vocabulários próprios, vestimentas também, inclusive, né? Para provocar, né, um sentimento lá no outro, né? Ou na outra, né? Esse é o tempo assim, da sensualidade exacerbada, minha gente. É o tempo que nós estamos vivendo. É o marombado, né? Marombado. A senhora falou tchutchuca, agora marombado. Você falou outra coisa que eu esqueci. Tchan, é o tchan. Tá lá. Ouvinte diz assim, JR, conheci um rapaz há 1 mês e ele me disse que não iria conseguir namorar comigo sem fazer sexo. Opa, 1 mês? Eu disse isso aí, eu disse pra ele, então tchau, porque eu tenho compromisso com Deus e quero namorar, noivar e casar. Amém. Ela diz, eu sou cristã há 4 anos e ele também. Será que ele estaria me defraudando? Será, companheiros? E aí, será? Não será? Defraudou porque ela não permitiu. Ele tentou. Olha só, ele tentou, mas olha só que postura interessante. Eu acho que isso que é muito interessante. Ela colocou, não, porque da minha convicção de Deus. E aí, assim, não tem coisas que não tem negociação, gente. Não tem negociação. Na verdade, a relação de fé não tem negociação. Porque eu não consigo namorar porque isso. Mas a minha fé não permite. Tchau. Vai em paz. Porque ela viu que 1 mês não é 1 mês o cara já chama pro sexo. Esse canalha não quer nada. Mas poderia ser 10 anos. Ela colocou, não tem negociação. E aí a mulher tem que se valorizar como homem também. Isso é a valorização. Você não pode se vender. Você deve se guardar. Isso é bíblico. Vai ser uma bênção para sua vida. O homem que vê que uma mulher se valoriza, ele valoriza a mulher. O homem que vê que uma mulher não se valoriza, ele desvaloriza a mulher. Agora vale para os dois. Vale para os dois. Pastor Márcio, o senhor destacou a frase: como remover esse pecado do meio dos jovens? E nós já vimos, não são só os jovens não, né, pastorzão? É verdade. Eu tenho trabalhado com a juventude lá em minha região, né? E tem um sonho, tem um grande sonho de ver essa juventude comprometida com a pureza e a santidade. Muitos têm, mas tem muitos ainda que ainda não se atentaram para isso, né? E eu tenho trabalhado isso, e eu tenho um sonho de ver essa juventude, né? Bem compromissada mesmo com Deus. Olha, vai ser muito bom, mas muito bom para as igrejas e para o mundo. Verdade. Sabe? Verdade. Esse compromisso em se manter puro, esse compromisso, né, em manter santo perante Deus, com força, com pureza, né, com confiança, aguardando a volta de Jesus. Eu sonho muito em ter a juventude, né, olhando a sua vida, né, e o seu corpo nesse aspecto. Eu lamento porque, na verdade, isto é o reflexo de algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Ninguém se torna de repente, né, ou larga a pureza de repente. É algo que vem acontecendo há algum tempo, né? Mas que a gente pode rever, né, essas questões e trabalhar muito bem com a nossa juventude, para que haja uma busca, né, da presença do Senhor, orar. Eles têm lutado, eu pelo menos a minha juventude tem lutado para buscar a presença do Senhor, orar, né? E a gente tem procurado orar dia a dia com eles para que isso aconteça, né? Mas é uma luta, é difícil. É batalha. Isso é difícil, não é fácil, né? De você reverter uma situação como essa, é muito difícil. Como remover esse pecado do meio dos jovens é encher eles de palavra, encher eles de ensinamento usando Bíblia, ensinando o caminho da santidade, porque como já foi falado, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente fica criando dentro das igrejas um monte de evento de entretenimento e esquece de criar evento que busca a palavra, a leitura da palavra, santificação, nós vamos criar jovens defraudadores. Mas se nós acabarmos um pouco com os entretenimentos e trazer para a responsabilidade da palavra, do estudo, da oração e da santificação, nós vamos ver eles se convertendo e se transformando. Muito bem, quero agradecer aos companheiros, as palavras, as orientações, a formação bíblica sempre nos ajuda muito para caminharmos na palavra do Pai e assim cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, com submissão, com obediência e com muito amor ao Senhor que nos guardou, que lutou por nós e não desistiu em momento algum de nos abençoar.
Pesquisa 93. Vanese, vamos ao resultado final da pesquisa de hoje. Pois é, JR, hoje nós perguntamos, você sabe o que é pecado da defraudação? Nós encerramos a nossa pesquisa com 4% das pessoas dizendo que sim, que sabem o que é. E 96% dizendo que não sabem. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Evidentemente, é uma pesquisa que ela é feita desde ontem, meio-dia, até agora. Então, de ontem para cá, o índice de que não sabem é muito grande. Aí, durante o programa, o índice dos que sabem aumenta, mas aí você fica num peso extremamente diferente. Eu quero agradecer aos irmãos e ao ouvinte que nos escreveu, ouvinte, porque você nos ajudou. Por isso eu registro sempre isso, a gratidão ao ouvinte, porque o ouvinte nos ajuda a fazer o programa todos os dias. Este é um programa feito pelos ouvintes e para os ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte aqui dizendo, minha gente, olha, minha irmã sonhou com o nosso pai e o nosso pai já é falecido. E que nesse sonho, ó o sonho dela, meu Deus, foi um pesadelo, minha filha. Nesse sonho, ele levava a nossa mãe e de uma maneira sinistra e incrível. 10 dias depois, mamãe se foi. Seria esse um aviso de Deus? Quem sonhou foi a irmã dela. Foi um aviso de Deus? É possível que o futuro seja revelado através de um sonho? Todo sonho pode ser uma revelação? Como ter discernimento para saber se um sonho é espiritual ou é algo natural, hein? Quais as formas que Deus usa para falar conosco? Como ignorar um sinal de Deus? Você já teve algum sonho que você acordou e disse assim, meu Deus do céu, foi tão real que parece verdade? Já conheceu alguém ou já te aconteceu de você sonhar e aquele sonho acontecer, ser realizado? Jesus toma conta, é amanhã, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Ailton Desidério, forte abraço, querido, Deus abençoe. JR, um abraço aos colegas aqui, um abraço especial para os nossos irmãos colaboradores ali na Igreja do Lins, o Anderson, o Rogério, o Valdemir, a irmã Maria do Carmo, o pessoal que ajuda muito a gente. E agora nesse final de semana, série de conferências com o pastor Heber Silva e Isaías Mendes, que é os 68 anos de organização da PIB Lins. Tá convidado, você achei ouviu? Que os 68 era o Isaías. Você tá falando com o Isaías, tá fazendo 68 anos. Não, Isaías é novo. É novo. É muito novo. Muito novo, não é? Eu acho que ele deve ser mais novo que eu. É? Não sei, eu acho que é. Eu tô achando também. Muito bem, muito obrigado, pastor, Deus abençoe sempre. Reverendo Márcio, muito obrigado, querido, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco. Um beijo para minha esposa Sônia, para os meus filhos, Gabriel e Beatriz, que estão aqui na plateia, e em especial para Beatriz, que está fazendo aniversário hoje. Quantos anos? 8 anos. 8 anos. E os 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que completa hoje também. Verdade. E lembrar que no dia 15/8, no próximo sábado, lá na Praça da Prefeitura, em Vilar dos Teles, nós vamos estar comemorando o centenário do Presbiterianismo na Baixada Fluminense. Olha aí. Mensagem, J.R. Vargas, Banda BRS e Grande Coral. Aguardo vocês lá. Muito bem, quer dizer que a filhinha fazendo 8 anos hoje. 8 anos, Beatriz. Então, olha a Vanessa, olha que espontaneidade, olha, já tá indo lá buscar um presente pra ela e coisa boa. É isso que eu gosto de ver aqui, o trabalho em equipe. O pastora Tatiana, muito obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigada, JR. Obrigado. Foi um prazer estar aqui nessa manhã com os nossos amigos debatedores, esclarecendo o povo de Deus, né? Nessa questão da defraudação. Quero agradecer a todo o pessoal do Ministério Reobote de Mesquita, que está hoje lá na oração, na intercessão. Quero mandar um beijo especial pro maridão que está aqui presente, pastor Fábio, veio nos acompanhando. E eu queria dizer para você, minha irmã e meu irmão, que passou por um momento de defraudação na sua vida, ou está sendo defraudado. Eu queria te dizer nessa manhã que você não tem como apagar essa história, né? Que você já viveu. Mas em Deus, Ele pode te ajudar a reescrever uma nova história na sua vida. Benção. Tá? Pastor Sérgio, obrigado, queridão. Obrigado, JR, aos meus
amigos aqui da mesa, os ouvintes. Eu quero deixar um abraço aí para os nossos obreiros de forma geral, pro Bruno, que está no hospital, teve um acidente de moto, está se recuperando. Bruno, tu vai sair dessa aí, cara. Tenha certeza disso aí. Pastor Manassés, um abraço. E hoje nós estamos num culto de milagres lá com o pastor Wellington Santos. Estou te aguardando às 19h30, hein? Bênção pura. Quero agradecer aqui a presença no estúdio da Patrícia, da Maria, também do Joel, do pastor Fábio, do Leandro, da Beatriz, do Gabriel, aqui no nosso estúdio da 93 FM. Muito obrigado pela presença sempre abençoadora de todos aqui. É sempre um privilégio nós estarmos juntos. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus a vida de todos nós. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, também vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Pastor Sérgio vai orar conosco. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil está celebrando 156 anos da chegada do missionário Archibald Green Simon aqui ao Rio. Começou pelo Rio e hoje há celebrações do país inteiro. Então um abraço a todos os nossos ouvintes presbiterianos. E hoje também é aniversário da nossa querida Ivelise de Oliveira, e nós somos imensamente gratos a Deus pela vida dela. Muitos dos nossos ouvintes já estiveram com ela pessoalmente nos nossos eventos, nos cultos, nas ações que são feitas publicamente. Outros já ouviram falar muito a respeito dela. É uma pessoa admirável pela sua valentia, pela sua coragem, pela sua criatividade, pelo seu empreendedorismo, uma pessoa que empreende muito, que desenvolve, que é uma pessoa realizada naquilo que ela faz. Deus tem dado a ela muita graça para vencer as suas lutas pessoais, familiares. As batalhas têm sido grandes ao longo dos anos, mas o Senhor tem dado a ela um coração valente, um coração forte, um coração firme, uma saúde que o Senhor tem renovado sobre a vida dela, e nós somos imensamente gratos e felizes pela sua vida. Pessoalmente, eu tenho muito a agradecer a Deus por você, pela sua amizade, pela sua gentileza, pela sua palavra, pelo seu carinho e por estar sempre ao nosso lado. Que Deus te abençoe muito. Este é um dia que para todos nós é um dia muito especial, e nós reiteramos a nossa gratidão a Deus pela sua vida e rogamos ao Senhor que continue a te abençoar hoje, todo dia e cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Nós queremos louvar o teu nome nesta manhã em que nós nos reunimos, e temos a certeza de que o assunto, ainda que em pouco tempo, foi esclarecedor para o teu povo. Agora, meu Deus, queremos te agradecer pela Igreja Presbiteriana, que hoje completa mais um ano. São 156 anos que o Senhor estabeleceu e levantou esta obra no Rio de Janeiro. Continue dando direção aos líderes dessa igreja, no nome de Jesus. Nós colocamos também a nossa irmã Ivelise de Oliveira, que tem sido esse instrumento do Senhor nessa terra. Oh, meu Deus, muito obrigado pelos livramentos, pela cura, pela saúde, pela bênção que o Senhor tem dado a essa mulher de Deus, essa família. Meu Deus, continue sustentando a tua filhinha e realizando os sonhos dela a cada dia. Sustenta a tua filhinha, no nome de Jesus. Colocamos os enlutados, os que estão enfermos, colocamos o Rio de Janeiro nas tuas mãos. Afasta esse espírito, essa potestade, esse principado de violência do nosso estado, meu Pai, no nome de Jesus. E agora toma o nosso retorno para os nossos lares, livra-nos dos acidentes, dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, nos dando um retorno de paz e uma tarde de bênção. Assim oramos e te agradecemos em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.